Bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos falar a respeito de funções. Então, se você não é inscrito, se inscreva e venha comigo para essa aula. Fala pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula de função. Então, temos aqui noção intuitiva de função. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática e ocupa um lugar de destaque em vários de seus campos, bem como em outras áreas do conhecimento. É muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, químicos, sociais e, entre outros, tudo por meio de funções. Então, por isso, no estudo científico de qualquer fenômeno, sempre procuramos identificar grandezas mensuráveis ligadas a ele e, em seguida, estabelecer as relações existentes, ou fórmulas ou lei de formação entre essas grandezas. E aqui eu citei alguns exemplos. Por exemplo, tempo e espaço, mercadoria e preço, passageiros e preço da passagem, tempo e temperatura, número de litros de gasolina e preço a se pagar. Bom, eu gostaria que vocês deixassem aqui no comentário outras variáveis que a gente pode estar relacionando, outras grandezas, certo? Aí vocês deixem no comentário outras opções. Por exemplo, tempo e espaço. Em determinado tempo X, uma pessoa ela percorre um espaço Y. Ou a gente compra uma mercadoria X e paga um preço Y. Dependendo da quantidade de mercadoria que você comprou, você vai pagar um preço Y diferente. Passageiros. Dependendo da quantidade de passageiros, será que o preço da passagem aumenta, diminui? Tempo e temperatura, número de litros de gasolina e preço a se pagar. E aí? Quanto é que você paga no litro de gasolina aonde você mora, em sua cidade? Então vamos ver aqui agora, na prática, 3 exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo, tempo e espaço. Uma pista de ciclismo tem marcações a cada 600 metros. Um ciclista treina para uma prova de resistência, desenvolvendo uma velocidade constante. É importante saber isso aqui, constante, então não muda, vai ser sempre aquela mesma velocidade. Enquanto isso, o seu técnico anota de minutos em minutos a distância já percorrida pelo ciclista. O resultado pode ser observado na tabela abaixo. Então podemos ver aqui, que temos no instante 0, ele não percorreu nenhuma distância. Já no instante 1, de 1 minuto, ele andou 600 metros. Em 2 minutos, 1.200 metros. Olha, em 4 minutos ele vai andar 2.400 metros. Bom, então é importante a gente destacar aqui que cada instante x, ou seja, aqui temos os instantes x, na nossa variável x, corresponde a uma única distância y. Então aqui vamos colocar que são as nossas distâncias y. Dizemos, por isso, que a distância é função do instante, ou seja, a lei de formação ou a fórmula que relaciona y com x, ela é dada por y é igual a 600x. Bom, com y em metros e x em minutos. Então podemos ver que temos duas variáveis aqui. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, qual é a nossa variável dependente e nossa variável independente? No caso aqui, o x ele é independente. O y, já temos que o y aqui ele é dependente. Por quê? Porque para a gente saber a distância percorrida, a gente precisa de quem? Precisa saber o tempo, não é verdade? Então, ou seja, o y aqui ele depende do x. Então, ou seja, a nossa variável independente é o x e a nossa variável que depende aqui, no caso, é o valor de y. Aí eu pergunto para vocês, se esse ciclista ele corresse 5 minutos, a gente ia expressar como aqui, qual seria a distância em metros que esse ciclista iria percorrer. Então, temos o seguinte, que y vai ser igual a 600 vezes 5. Isso aqui vai dar igual a 3.000 metros. Então, se no instante 5 aqui, de 5 minutos, ele vai ter percorrido 3.000 metros, ou seja, 3 quilômetros, né? Vamos para o próximo exemplo. Mercadoria e preço. Em uma barraca de praia, em Fortaleza, vende-se água de coco ao preço de R$ 3,50 o copo.
Para facilitar seu trabalho, o proprietário da barraca montou a tabela ao lado, essa tabela aqui. Nesse exemplo, duas grandezas estão relacionadas, o número de copos de água de coco e o respectivo preço. A cada quantidade de copos corresponde a um único preço. Dizemos, por isso, que o preço é função do número de copos. A fórmula que estabelece a relação de interdependência entre o preço y em reais e o número de copos de água de coco x é essa aqui, ó, y é igual a 3,50 vezes x. Então temos aqui o seguinte, a nossa variável x, que é o número de copos que a pessoa vai comprar, e temos aqui o preço a se pagar, que é a nossa variável y, onde temos que a nossa variável y é a nossa variável dependente. Por que dependente? Porque depende do valor de x, ou seja, depende da quantidade de copos que a pessoa for comprar, que ela vai pagar um determinado valor y. Por exemplo, vamos expressar isso nessa fórmula aqui, ó. Se a pessoa ela for comprar 20 copos, quanto é que ela vai pagar? Então, vai ser 3,5 ou 50, né? Esse zero aqui não vai influenciar, vezes x. No caso, o x a gente está querendo saber é 20. Então, vai ficar y é igual a 3,50 vezes 20. Isso aqui vai dar R$70, certo? Então, essa é a quantidade a se pagar por 20 copos de água de coco. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Terceiro exemplo. Vamos correlacionar agora, pessoal, essas duas grandezas aqui, ó. Passageiros e preço da passagem. Então diz o seguinte, para fretar um ônibus de excursão com 40 lugares, paga-se ao todo R$ 1.800. Essa despesa deverá ser igualmente repartida entre os participantes. Para calcular a quantidade que cada um deverá desembolsar, no caso y, basta dividir o preço total, 1.800, pelo número de passageiros x. A fórmula ou lei que relaciona y com x é y é igual a 1.800 dividido por x. Então, podemos observar aqui a tabela. Temos as nossas duas variáveis, a nossa variável x e a nossa variável y. No caso aqui, o y depende de quem? Depende do x. Então, ou seja, o valor a ser pago pela passagem depende da quantidade de passageiros, certo? Então, imagina só, aqui não aparece, mas se fosse apenas 5 passageiros a fretar esse ônibus aí, quanto cada um iria pagar pelas suas passagens? Então, é bem simples, né? A gente ia usar essa fórmula aqui, ia fazer 1.800, no caso eu quero saber só apenas 5 passageiros, então seria 1.800 dividido por 5, que dá um total de R$ 360 por pessoa, ok? Então, temos que a nossa variável dependente é o y e a nossa variável independente é o valor de x. Ok? Bom, e aí, pessoal, vamos fazer uma atividade agora para exercitar o que a gente aprendeu? Eu sugiro o seguinte, que vocês pausem o vídeo e tentem resolver. Já já eu volto com a resposta, ok? Beleza? Já deu tempo suficiente para vocês responderem. Então, vamos para a leitura. Observem na tabela a medida do lado em centímetros de um quadrado e sua área em centímetros quadrados. Bom, aqui temos o seguinte, a medida do lado do quadrado e a área desse quadrado. Um quadrado que tem 1 centímetro de lado, sua área é igual a 1. Um quadrado que tem 3 centímetros de lado, sua área é igual a 9 centímetros quadrados. E assim sucessivamente, né? Um quadrado que tem 4 centímetros de lado, a sua área vai ser 16 centímetros quadrados. Agora vem as perguntinhas. O que é dado em função do quê? Então, temos aqui que a área é dada em função do lado. Agora, B. Pergunta o seguinte, qual é a variável dependente? Então, seja, a nossa variável dependente vai ser a área, porque a área depende do valor do lado, certo? E a nossa variável independente é o nosso lado. Bom,
Qual é a lei de função? Qual é a lei da função que associa a medida do lado com a área? Então, a área aqui no caso vai ser igual ao L, que é o nosso lado, ao quadrado. A fórmula é essa. Poderia vir assim também, ó, y é igual, ou seja, y no caso está representando a área do quadrado, né? E o x aqui é o lado do quadrado. Poderia vir assim também, y é igual a x ao quadrado. Como também poderia ser assim, ó, não tem nenhum problema. F de x é igual a x ao quadrado. Certo? Bom, letra E. Qual é a área do quadrado cujo lado mede 12 centímetros? Então, vamos fazer aqui, ó. Bom, temos que a área vai ser igual L ao quadrado. Quem é L? No caso aqui é 12 centímetros ao quadrado. Então, é bem simples. A gente vai fazer a área igual 12 vezes 12. Quanto é 12 vezes 12? Dá 144. O quê? Centímetros quadrados. Pronto, temos aqui a nossa área do quadrado que tem 12 centímetros de lado. E agora, qual é a medida do lado do quadrado cuja área é de 169 centímetros quadrados? Bom, aqui vai ser o seguinte, aqui ele já deu a área, ou seja, já deu o nosso valorzinho de A. 169. Como a gente sabe que a área é L ao quadrado, isso aqui vai ficar assim, ó. L ao quadrado é igual a 169. Só para a gente poder organizar. Então, temos o seguinte, que L aqui vai ser igual a raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169 é igual a 13 centímetros o nosso lado. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha ajudado vocês. Fique comigo que eu estou com vocês e até a próxima aula.